e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Aqui no episódio 80 decidi abordar as 7 chaves da resiliência, porque convenhamos, ninguém anda por aí com um guarda-chuva contra as tempestades emocionais. Além disso, será um excelente resumo de muitas temáticas que nós abordamos no Quem Cala Consente. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 80º episódio deste podcast. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Segue cuidadosamente os ensinamentos especializados que eu te trago aqui no podcast Quem Cala Consente. E não é uma agenda. É um planeador. Não te prenda a um calendário e permite-te começar a usar a qualquer altura, estando completamente preparado para tu definires, registares, programares, avaliares e, claro, planeares 6 meses da tua vida. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Aqui no Quem Cala Consente, nós mergulhamos de cabeça e sem medos de desalinhar o penteado e vamos bem profundamente nos detalhes da mente e das emoções humanas. Hoje vamos falar de uma superpotência. Uma superpotência que todos deveríamos ter, a resiliência. Mas antes de irmos ao que interessa, permite-me aquecer os motores com uma pergunta. Já alguma vez te sentiste como uma espécie de bambu? Sim, o bambu, aquela planta flexível que, diante das maiores tempestades, verga-se, dobra-se, mas raramente se quebra. É que, na verdade, esse é o espírito da resiliência que nós vamos dissecar hoje. Do ponto de vista psicológico, a resiliência é a capacidade de um indivíduo se adaptar, recuperar e até mesmo evoluir após enfrentar adversidades, stresses, traumas, coisas da vida. Não é apenas sobreviver ao embate, mas é sair do embate, sair do problema com novas habilidades, com uma aprendizagem feita e uma sabedoria renovada. E não se enganem, a resiliência não é a mesma coisa que persistência. Enquanto a persistência é manter-se firme no caminho, insistir, continuar a luta, mesmo que o mundo pareça um touro enfurecido pronto para nos deitar abaixo, resiliência é mais esguia, mais astuta, é saber quando dançar com o touro, quando recuar, quando voltar à arena com um novo plano de ataque. Para ilustrar, vamos viajar pela história e cultura popular. Pensem em Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão e, ao invés de deixar o ressentimento tomar conta ou desistir o seu caminho, saiu de lá para se tornar presidente e liderar a reconciliação na África do Sul. Isto é resiliência. Na cultura popular, quem não se lembra de Rocky Balboa no filme Rocky, interpretado por Sylvester Stallone, o boxer fictício que filme após filme mostrou que mais importante do que ter força para derrubar o oponente é a força para se levantar após a queda. Autoconhecimento. Falei-vos que ia trazer as 7 chaves para a resiliência. E agora vamos destrancar a primeira das portas, com a chave do autoconhecimento. Autoconhecimento é a pedra angular da resiliência. Imaginem-se capitães de um navio sem conhecerem as capacidades da vossa embarcação. Como é que vão enfrentar as tempestades? É crucial saber onde as tábuas rangem, onde há defeitos, onde a água entra e onde as velas se rasgam.
Conhecer as próprias emoções e limites torna-nos senhores do nosso destino, capazes de navegar pelas águas revoltas sem naufragar na primeira onda. Uma grande parte das pessoas que eu recebo em consulta são tipo sacos de papel. Sim, sacos de papel. Enchem-se constantemente com emoções dos outros, problemas alheios, expectativas sociais, até que um dia rebentam as asas. Não literalmente, como é óbvio, mas emocionalmente. O pobre saco desconhece os seus limites e isso leva-o à exaustão emocional. É por isso que o autoconhecimento é essencial. Seja a trabalhares por ti, seja a ouvires o Quem Cala Consente para trabalhares em ti, seja terapeuticamente com a ajuda de um profissional. Então, e como é que podemos desenvolver a habilidade do autoconhecimento? Vou partilhar contigo um exercício prático de introspeção tão simples quanto é revolucionário. Chamo-lhe o encontro com o eu. Reserva um tempo do teu dia, preferencialmente logo pela manhã, para um encontro contigo. Sim, assim um tete-a-tete com a pessoa mais importante da tua vida, tu mesmo. Senta-te confortavelmente. Fecha os olhos e faz 3 respirações profundas. No Quem Cala Consente, já aprendeste a respirar. Permite-te sentir o ar a encher os pulmões e a paz a invadir o teu ser. Agora, com a serenidade de um monge, com a curiosidade de um cientista, pergunta-te: quais são as emoções que me habitam hoje? Deixa que surja qualquer resposta, sem julgamentos. Quais são as emoções que me habitam hoje? Será que sentes ansiedade, cansaço, alegria, medo ou entusiasmo? Reconhece essas emoções, dá-lhes nomes, acolhe as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Entende, conhece-te e encontra-te. Em seguida, indaga sobre os teus próprios limites. Até onde posso eu ir hoje? O que é demasiado para mim no dia de hoje? Tal como um atleta conhece o seu ponto de exaustão, é importante que saibas o teu ponto de saturação emocional. Ser honesto contigo. Não é fraqueza admitir limites, é sabedoria, é autoconhecimento. Por fim, faz um pacto diário contigo. Decide como vais honrar estas emoções, respeitar os teus limites ao longo de todo o dia. Talvez signifique dizer não a um compromisso ou sim a um momento de descanso. Talvez signifique seres mais fiel a ti mesmo, ou talvez necessite que tu te entregues a algo novo ou a algo que está em atraso. Ser fiel ao compromisso. E lembra-te, caro ouvinte, o autoconhecimento é uma jornada, não é um destino. Cada dia vai trazer-te novas descobertas e cada emoção é um degrau na escada da tua própria evolução pessoal. Para um dia atingires aquilo que no Quem Cala Consente andamos a trabalhar desde o primeiro episódio. Um plano para tu viveres em pleno. A aceitação. E chegou a altura de subir o segundo degrau desta escadaria que nos leva à fortaleza da resiliência. Estou a falar-te da aceitação, mas não é uma aceitação qualquer, mas daquela que nos permite, enfim, respirar fundo e dizer: ok, vou seguir em frente. Aceitação é uma palavra que parece muito simples, mas é na verdade a chave dourada que abre portas para a tua paz interior. Imagina por um momento que a vida é uma enorme peça de teatro e tu, um mero ator. Às vezes deparas-te com um cenário que não te agrada, com um guião que tu não escolheste. O que é que fazes? Amuas? Protestas? Recusas-te a entrar em cena? Não o podes fazer. A vida não te vai permitir. Tu necessitas aceitar o processo. Aceitar porque só assim podes continuar a desempenhar o teu papel com a mestria necessária para ir mais longe, aprenderes mais e cresceres acima de tudo.
Na verdade, conseguir resiliência. Claro que aceitação não é sinónimo de passividade, não é um mero encolher de ombros. Trata-se de uma escolha consciente, uma declaração de que, embora não possamos mudar certos aspectos da vida, temos o poder de mudar a nossa atitude perante eles. É aí que entra a meditação, uma técnica que nós já falamos várias vezes em vários episódios do Quem Cala Consente. Permite-me partilhar contigo uma técnica rápida de meditação que te vai ajudar a praticar a aceitação. Em primeiro, tal como já fizemos antes, encontra um lugar tranquilo, onde possas estar só com os teus pensamentos. Senta-te ou deita-te, tens é de estar confortável e fecha os olhos. Inicia com a respiração correta que já aprendeste nos episódios deste podcast. Deixa que fique profunda e lenta. Permite que o ar encha completamente os teus pulmões e depois liberta suavemente. Repete este processo algumas vezes, sentindo cada vez mais o teu próprio corpo a relaxar a cada respiração. Traz à mente uma situação que te esteja a causar de stress ou desconforto. Algo que tu não possas mudar. Observa com atenção e com detalhe. Observa sem julgamento, como se estivesses a ver uma nuvem a passar no céu. Respira fundo e, à medida que exalas, imagina que estás a soltar essa situação, deixando-a ir tal e qual as nuvens passam. Ao inalares, visualiza que estás a encher-te de luz e serenidade. E depois continua a respirar e, com cada exalação, diz mentalmente ou em voz baixa: eu aceito. Com cada inalação, diz para ti mesmo: eu liberto. Aceito o que não posso mudar. Liberto-me da necessidade de controlar. Pratica esta meditação diariamente e observa a transformação a acontecer dentro de ti mesmo, dentro da tua necessidade de perceber o que é a aceitação. E lembra-te, na vida, como na meditação, a aceitação não é o fim, é o começo, é o caminho, é o ponto de partida para uma nova jornada de crescimento e descoberta. Aceita assim esta segunda chave que te ofereço, que te vai abrir portas para uma resiliência que não se abala, que dança na chuva e sorri perante o desconhecido. Adaptabilidade. Vamos começar a falar de adaptabilidade com um pouco de ginástica mental. Não te vou pedir para tocares com a testa nos joelhos, embora a flexibilidade física também seja importante. Vamos falar disso, se calhar, noutra ocasião. Falo-te de expandir os limites do teu pensamento. A mente é como um elástico. Se não a usamos, ela fica frágil, ressequida, pronta a estalar à mínima das tensões. Mas se exercitarmos constantemente, se a esticarmos, se a desenvolvermos, a mente torna-se capaz de abraçar novas ideias com a capacidade de um elástico interminável. Uma das primeiras estratégias para cultivar esta flexibilidade, esta adaptabilidade, é a exposição a novas experiências. Não me refiro a saltares de um avião com paraquedas, embora isso certamente te fosse obrigar a adaptar rapidamente a uma nova situação. Refiro-me aqui a uma coisa bem mais terra a terra, como experimentares um novo género literário, ouvires um podcast, um audiodrama, algo novo que normalmente não escolherias. Com exceção deste, é claro, que já escolheste e tens acompanhado desde o início. A adaptabilidade, a flexibilidade é exatamente isto: aprenderes novas coisas, abrires os teus horizontes, saíres da tua zona de conforto. Ao fazê-lo, os teus neurónios vão acostumar-se a disparar de maneira diferente, começando a criar novos padrões. Tal como um coreógrafo numa dança cria novas danças, cria novas capacidades. No fundo, faz um alongamento desse teu elástico que é a mente. E por falar em padrões, a segunda dica para desenvolveres a tua adaptabilidade é exatamente lidar com os teus hábitos.
Aqueles pequenos rituais diários que tu realizas quase sem pensar. Para sermos mais adaptáveis, temos de estar dispostos a romper com a rotina quando é necessário. O pequeno almoço não tem de ser sempre à mesma hora. O caminho para o trabalho não tem de ser sempre o mesmo. Não tens de conduzir sempre pelas mesmas ruas, nem tens de chegar sempre à mesma hora. Por vezes, um simples desvio pode levar-te a descobrir uma nova ideia, um novo local, uma nova circunstância e a expor-te a novas experiências. Mas não se trata de mudar por mudar. A verdadeira adaptabilidade vem acompanhada de reflexão. Questionar o teu status quo. Perguntaste porquê que faço as coisas desta maneira? Perguntaste porquê que sigo sempre este caminho? Porquê que quero jantar sempre às 7h30? Fazeres esta reflexão acaba por ser um exercício poderoso de libertação que vai desenvolver sem dúvida a tua adaptabilidade e flexibilidade. Este desenvolvimento da adaptabilidade vai auxiliar-te a teres resiliência emocional. Num mundo que muitas vezes parece ter tanto equilíbrio como um elefante numa corda bamba, é essencial saber gerir as nossas emoções. Não precisamos abraçar todos os problemas do mundo como se fôssemos candidatos a santo padroeiro das causas perdidas. Aprendamos a distinguir entre o que é nosso e o que é dos outros, cultivando a arte de deixar ir. A adaptabilidade passa por saberes quando é que é hora de soltares as amarras e navegares para novos horizontes, e isso vai trazer-te resiliência emocional. Portanto, a adaptabilidade não é um superpoder inato de alguns eleitos, é uma habilidade que se desenvolve, que se treina, que se nutre com curiosidade e uma boa dose de coragem. E lembra-te sempre, a vida é demasiado rica para viveres em modo de piloto automático. Desperta, questiona-te, experimenta e, acima de tudo, mantém-te flexível, porque isso vai funcionar muito bem para a tua resiliência. Redes de apoio. Uma das chaves cintilantes para a resiliência é, de facto, a chave da rede de apoio. Tu já certamente ouviste o episódio em que falamos de redes de apoio, o episódio em que te expliquei como lidar com as redes de apoio e como trabalhar as tuas redes de apoio para o teu plano para viveres em pleno. É a velha história, diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Pois é, não é um mero acaso que os antigos nos deixaram esta pérola de sabedoria. As relações humanas e o suporte social são como um solo fértil para o crescimento do nosso bem-estar emocional. Não falo aqui de um mero agrupamento de conhecidos ou de um cardápio de contactos no teu telemóvel. Refiro-me a uma verdadeira rede de apoio, aquela que realmente te suporta, aquela que realmente te eleva, tal como vimos no dito episódio anterior. E como é que se constrói esta arquitetura social? Em primeiro, é essencial que te tornes arquiteto da tua própria vida. Significa escolheres tu, a dedo, as pessoas que te cercam, cercar-te apenas daqueles que te fazem bem e eliminar da tua rede de apoio aqueles que te drenam ou aqueles que te injetam doses cavalares de indiferença ou de tristeza. É crucial que te mantenhas de olhos abertos. É crucial que te mantenhas também tu aberto a receber e oferecer apoio, que cultives as relações onde a confiança e o respeito mútuo são os pilares. Só que não te iludas, a vida não é um mar de rosas. E às vezes, a tempestade vem para testar a robustez da tua rede. Nestes momentos é quando o verdadeiro suporte se mostra. Seja naquela mensagem inesperada de um amigo que nos conhece como ninguém, seja naquele colega que sempre vê o copo meio cheio. E nessa altura, redesenha a tua rede, porque isso vai auxiliar, em grande parte, vai ser uma chave para abrir a porta da resiliência. Otimismo realista. Não te estou aqui a falar de dizeres afirmações positivas todas as manhãs. Vai ajudar-te em alguma parte, talvez. Estou a falar-te de otimismo, o verdadeiro otimismo. O otimismo é uma arte, não é simplesmente vestir uns óculos cor-de-rosa e ignorar a realidade. Otimismo realista é aquele que reconhece as tempestades, mas também sabe que o sol
sempre regressa assim que a chuva passa. Como, então, podemos desenvolver um otimismo saudável, um otimismo realista? A resposta está em cultivar uma postura mental que equilibre a esperança, que equilibre a objetividade. Falar contigo mesmo como se fosses o teu maior incentivador vai auxiliar-te. Ser o teu melhor amigo é um bom início. Ainda assim, como eu dizia, afirmações positivas não chegam. Têm que ser realistas, têm que ser verdadeiras. Não adianta dizer eu vou conseguir quando o que estás a sentir é que nunca vais conseguir. É fundamental saber traçar limites, pois o otimista realista sabe que nem todas as batalhas podem ser travadas. E não te esqueças, o otimismo nutre-se de ações concretas e positivas. A prática da meditação, a exposição a palavras e programas que te levem, a música escolhida cuidadosamente para te transportar para estados de serenidade e contentamento são ótimas maneiras de trabalhar o otimismo, passando a redundância. É preciso ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, aquelas pessoas que, apesar dos pesares, ainda ousam sonhar e esperar o melhor da vida. Lembra-te, a chave para um otimismo saudável e equilibrado está no equilíbrio entre a autoconsciência, a autoexpressão e na capacidade de tu te acarinhares sem cair no egoísmo de proteger sem te isolar. Esta é de facto a quinta chave para a tua resiliência, porque se possuires um otimismo realista, estarás num excelente caminho para desenvolver a tua capacidade resiliente de viver. Solução de problemas. A chave número 6 é a gloriosa solução de problemas. E porquê gloriosa? Porque a resiliência não é um bicho-papão que se esconde debaixo da cama à espera de saltar quando tu menos esperas. Nada disso. Resiliência é um processo ativo, dinâmico. Tens que o procurar. Tens que o trabalhar. É a arte de te lançares a um abismo de problemas e construir um paraquedas enquanto vais a caminho. É teres o discernimento de que cada problema é um quebra-cabeças tridimensional, que com paciência e perícia tu vais desvendar, vais procurar, vais descobrir e depois conseguir solucionar qualquer problema que te aconteça. Mas fazer isso com eficácia, para fazer isso com capacidade, aí está a dificuldade. Em primeiro, é crucial teres uma caixa de ferramentas mental recheada de estratégias, desde a boa e velha lista de prós e contras, até técnicas mais sofisticadas de programação neurolinguística que eu já fui partilhando contigo, aqui no Quem Cala Consente. Aliás, a resolução de problemas foi já um episódio anterior. Por isso, convido-te a visitar esse episódio para conseguires virar mais uma chave para a tua resiliência. Autocuidado. Claro que não podíamos acabar de falar de resiliência sem falar da 7ª chave, o autocuidado. Se o corpo é o templo da alma, então o autocuidado é o ritual que mantém as paredes do templo firmes e as chamas do altar a arder com vigor. E não é apenas um capricho ou um luxo, mas uma necessidade vital. Cuidar de ti mesmo, seja com uma alimentação equilibrada, com exercício físico, uma boa noite de sono, é como enviares um telegrama para o teu cérebro a dizer: estou a investir em nós, vamos superar qualquer tempestade. E quando falamos de práticas de autocuidado, estamos a falar de uma vasta gama de atividades que te podem levar nessa direção. Meditação, que te ensina a serenar o mar bravio dos teus pensamentos, a aprender a dizer não, saber autocompaixão, lidar com a autoimagem e criar fronteiras saudáveis para proteger a tua energia vital. Tudo isto são atos de amor próprio que vão reverberar em todas as facetas da tua resiliência emocional.
Agora imagina-te num jardim, onde cada prática de autocuidado é uma flor que tu estás a cultivar. Algumas vão necessitar de sol, outras vão preferir a sombra, algumas desabrocham rapidamente, enquanto outras levam o seu tempo. Mas todas, sem exceção, contribuem para a beleza e para a saúde do teu jardim, que na verdade é a tua vida. Não te deixes enganar, pois o autocuidado não é egoísmo. É o oxigênio que, ao colocarmos a máscara primeiro em nós mesmos, nos permite ajudar os que estão ao nosso lado sem desfalecer. Se trabalhares em ti, com grande facilidade estarás a desenvolver capacidades de apoiar os outros. Portanto, cuida-te, lembra-te sempre, se a resiliência fosse uma música, o autocuidado seria a melodia que te vai permitir dançar à chuva. Falei-te de chuva, falei-te de dançar mais do que uma vez ao longo destas 7 chaves para a resiliência. E isto porque um dos motes da minha vida foi sempre: não esperes que passe a tempestade. Aprende a dançar à chuva. Agora, tal São Pedro carregado com as tuas chaves, estás pronto a abrir as portas todas para atingir a tua resiliência. E cá estamos nós a chegar ao fim deste episódio, que eu acho enriquecedor e que para número 80 vem juntar uma série de episódios anteriores numa bela sopa de pedra. Já exploramos muito terreno juntos, foram 80 episódios. Falamos sobre a solução de problemas do autocuidado, da autoimagem, falamos de autocompaixão, falamos de objetivos, fomos falando de tanta coisa ao longo destes 80 episódios. Agora tens que pegar em tudo e desenvolver a tua resiliência, e após o episódio de hoje eu estou certo que vais conseguir desenvolver mais uma grande capacidade para conseguires atingir o plano para tu viveres em pleno. E agora vou lançar-te um desafio. Não te vou pedir para escalares uma montanha e seres resiliente como um alpinista. Vou pedir-te sim que tu partilhes este podcast. Já sabes que quem não partilha, por vezes, consente em deixar que a monotonia e a resignação tome conta do cotidiano. Não deixes que isso te aconteça e não deixes que isso aconteça aos outros. Espalha a palavra, ajuda a trazer mais cor à vida de outros, tal como tu tens aprendido aqui no Quem Cala Consente. A todos vós que estáis desse lado, o meu mais profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Obrigado por estares desse lado, não te esqueças de partilhar e, por favor, visita cada um dos sites, porque constantemente eu estou a dar novidades fresquinhas sobre tudo e mais alguma coisa. Eu estou sempre a falar de mim e tu tens de falar de ti, porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.